Boa tarde, pessoal. Iniciaremos mais uma aula de artes. E dando continuidade ao tema teatro, nós veremos hoje teatro na Grécia Antiga. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores que o teatro acompanha o homem desde o início da sua história e que essas experiências teatrais elas variam de acordo com a cultura de cada povo. E a gente já deve saber, né, ou já deve ter ouvido falar que a Grécia Antiga é o berço do teatro. Isso porque se acredita que as encenações teatrais, como as conhecemos hoje, tenham se originado na Grécia por volta do século 6 a.C., durante as festas que eram feitas para homenagear o deus Dionísio. Vamos ver essa imagem. Essa imagem representa o carro de Thespis, de Gustav Klimt, que é um óleo sobre tela na parede, ele é bem grande, tem 2,80 m por 4 metros, que está no Teatro Burg, em Viena, na Áustria. Então, aqui mostra uma encenação de teatro, com música, com figurinos e com espectadores, tá? E dá uma noção a respeito desse teatro grego. Então, nessas festas, todos os participantes dançavam e cantavam, formando um coro. E a palavra coro tem a origem no termo grego, que significa coros, que significa roda ou canto em conjunto. Na Grécia Antiga, o canto coletivo fazia parte dos rituais religiosos e muitas vezes era acompanhado de danças e de declamações poéticas. Nos coros, havia um cantor principal que era chamado de corifeu. E acredita-se que durante uma das festas dionísicas, que o corifeu chamado Tepsis tenha interrompido a celebração e tenha declarado: "Eu sou Dionísio", passando a representar o papel do deus. E a partir de então, Tespes saiu pela Grécia com uma carroça, interpretando as personagens que criava. Observe na fotografia dessa página os detalhes daquilo que eu falei. Vamos ver agora um pouco da religião na Grécia Antiga. Assim como os outros povos da antiguidade, os gregos eram politeístas. O que significa isso? Que eles acreditavam em vários deuses e que as características desses deuses eram semelhantes às características dos humanos. Eles viviam e se comportavam como seres humanos, manifestando as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, também as alegrias e os sofrimentos, mas não envelheciam, não adoeciam e eram imortais, além de serem muito poderosos. Cada um desses deuses gregos estava associado a um aspecto da natureza da vida humana. Por exemplo, Zeus comandava o céu, enquanto Poseidon reinava nos mares e Hades era o deus dos mortos. Desses três irmãos descendiam várias outras divindades, por exemplo, Afrodite, que era a deusa da beleza e da fertilidade, a deusa Atena, que era a deusa da sabedoria, e Apolo era o deus das artes, e Dionísio, o deus do vinho e deus da alegria, entre outros deuses. Na mitologia grega, os deuses se relacionavam diretamente com os seres humanos e poderiam ter filhos com eles. E da união entre um deus e um mortal, nasciam os heróis, também chamados de semideuses. Então, aqui está mostrando Poseidon, uma escultura de mármore que está no Museu Nacional de Atenas, na Grécia. Vamos ver mais detalhes dessa escultura. Então, veja que os gregos eles cultuavam muito a aparência física, a forma perfeita. Então, vejam os detalhes da musculatura, dos dedos, do cabelo, as dobras do tecido, tá? Então, imagine isso sendo feito em mármore. Isso é um bloco de mármore como um paralelepípedo do tamanho de uma geladeira, mais ou menos. Isso era desenhado, planejado e esculpido. Então, pela data, tá? Da escultura, a gente observa que ela tem aqui já tem alguns desgastes aqui nos pés, está faltando o nariz, mas ela ainda está, em sua maioria, bem conservada e bem perfeita.
Aqui embaixo tem uma questão para vocês responderem. Deixa eu centralizar. Você conhece personagens ou histórias relacionadas às crenças dos gregos antigos? Quais? Comente com os colegas e depois responda. Então, vocês vão pesquisar a respeito disso, de deuses gregos, tá? Ou personagens de histórias relacionadas às crenças dos gregos. Então, em livros de história vocês conseguem ou diretamente na internet, tá? E vão preencher aqui. Aqui tem a sugestão de um livro, Contos e Lendas da Mitologia Grega, de Claude Pousadoux, tá? E esse livro apresenta grandes histórias da mitologia grega em linguagem acessível para os jovens de uma maneira geral. Mitologia grega. Vamos à próxima página. A tragédia e a comédia. Então, aqui a gente pode observar, ó, duas máscaras teatrais. E nos temas anteriores, a gente conheceu a respeito de máscaras de diferentes culturas. A gente vai ver agora essas máscaras produzidas ao lado. O que vocês acham que essas máscaras elas representam? Então, vocês anotem aí embaixo, observem a fisionomia de cada uma delas, o que elas estão expressando, que sentimentos elas expressam. Então, as máscaras dessa página, elas remetem à tragédia e à comédia, consideradas os principais gêneros do teatro grego antigo. As tragédias gregas, elas apresentavam histórias com grandes conflitos humanos e envolviam personagens como deuses e também como heróis. E nelas eram tratados temas importantes como a política, culminando muitas vezes com a morte ou a infelicidade da personagem principal da peça. Nas tragédias, as histórias elas visavam despertar o terror, o sentimento de piedade no público. Então, vamos observar agora esse vaso aqui e os detalhes do desenho desse vaso. Ao contrário das tragédias, as comédias gregas elas caracterizavam-se por tratar de pessoas do povo e não de deuses e heróis. E as comédias elas eram representadas para provocar o riso nos espectadores, assim como hoje acontece, sempre apresentavam um final feliz. Os espetáculos do teatro grego eram apresentados em espaços diferentes do que conhecemos atualmente. Você já ouviu falar em teatros gregos? Então, a gente vai ver agora, daqui a pouco, um vídeo que faz um resumo a respeito desse teatro, de como era o teatro grego, as arenas, como eles usavam o teatro, como eles encenavam. Aqui embaixo da página tem mais uma pergunta para vocês responderem. Qual a principal diferença entre os palcos de teatro tradicionais e os mostrados no objeto digital, que a gente vai ver daqui a pouco? Converse com o professor e o colega. Os colegas, daqui a pouco a gente vai ver um vídeo e a gente vai poder responder essa pergunta da página 112. Vamos à próxima página. Nessa próxima página mostra outras máscaras, as máscaras no teatro grego. Na Grécia Antiga, vamos passar mais, vejam só os detalhes. As pessoas, exceto os escravos, eles assistiam aos espetáculos teatrais. No entanto, apenas os homens podiam ser atores. Assim, as máscaras eram utilizadas para identificar o gênero da personagem, se era masculino ou feminino, se era homem ou se era mulher. E para determinar se o espetáculo era trágico ou cômico. Além disso, essas máscaras eles atribuíam aos atores expressões de raiva, expressões de medo, de angústia, de sofrimento, de alegria, de outras emoções que tinham como ajudavam, né, para que a plateia eles pudessem compreender a história. Essas máscaras gregas elas também melhoravam a propagação da voz. Elas contribuíam para que eles fossem ouvidos por todas as pessoas que estavam lá no teatro. E acredita-se que essa máscara funcionava como um amplificador de voz. Então, vejam que a parte da boca, tá? Essa aqui tá escura, mas essas aqui, ó, é aberto, a parte dos olhos e da boca, que é para sair a voz. E funcionava mais ou menos como um megafone, como um microfone, um amplificador da voz. Aqui abaixo tá mostrando essa imagem, que é uma cópia de uma escultura grega, tá? De um relevo grego do século IV a.C. Nela, o poeta e dramaturgo Menandro é representado sentado, segurando uma máscara. Essa imagem está no Museu Gregoriano do Vaticano.
Vamos à próxima parte. Observem essa imagem. Então, uma das tragédias gregas mais conhecidas é Medeia, que foi escrita datada de 431 a.C., que foi escrita por Eurípides. Essa peça contava a história de Medeia, que é uma princesa que comete uma série de crimes para vingar-se de Jasão, que foi o homem que a abandonou. E ao longo dos anos, essa peça tem sido ensinada por muitos grupos de teatro no Brasil e no mundo. E teve umas montagens brasileiras que foram marcantes, como essa da foto, em que a atriz principal é Cleide Diáconis, que foi a protagonista como Medeia. E aí tem um registro dessa peça do ano de 1970. Já em 1975, Chico Buarque e Paulo Pontes, ele reescreveu essa peça Medeia, adaptando ela para a realidade do Brasil dessa época de 70. E essa adaptação recebeu o nome de Gota d'Água. Quem interpretou a protagonista, que está aí na foto, é uma atriz brasileira muito famosa, Bibi Ferreira. E nessa peça, a personagem principal se chama Joana, em vez de Medeia, e vive em uma favela do Rio de Janeiro. Nessa história de Chico Buarque e Paulo Pontes, Joana, assim como Medeia, decide vingar-se de um homem que se separou dela para ficar com outra mulher de melhor condição social. E ao transpor a história de Medeia para a comunidade carente, Chico Buarque e Paulo Pontes, eles apresentam uma crítica à desigualdade social brasileira. E por essa razão, o governo militar da época impediu de apresentar essa peça ser apresentada. Então vamos continuar. Mais recente tem essa foto aí de 2013, onde a atriz Tânia Farias, ela encena a personagem Medeia no espetáculo Medeia Vozes, em São Paulo. Essa é uma adaptação dessa peça, que também foi encenada em 2013 pela Tribo de Atuadores Oi Nós Aqui Travês, que é um grupo teatral criado em 1978 em Porto Alegre. E essa montagem do grupo tem por base o mesmo livro, que é Medeia, lançado pela escritora alemã Christa Wolf, tá? É uma adaptação. E nessa adaptação, Medeia não comete nenhum dos crimes atribuídos a ela nessa nova versão original da peça. Ela faz uma reflexão diferente a respeito disso. Então, nessa peça, existe diferenças, digamos assim. A protagonista dessa peça, ela luta por justiça e pela igualdade de direitos de homens e mulheres. E nessa montagem, a personagem principal é Tânia Farias, como eu tinha falado antes, tá? Então, ela tem uma conotação totalmente diferente da montagem principal. Aqui ela tá numa balança, sentada como se fosse num prato de uma balança, tá? Representando a justiça. Então, veja que o teatro ele é muito, digamos assim, flexível, mesmo peças e histórias consagradas, os autores e os atores, eles recriam em cima do original e dão uma nova visão, uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar, baseado no roteiro original, tem algumas semelhanças, mas sempre agregando outros valores de acordo com o estilo de trabalho tanto dos atores como do diretor, do autor, do novo autor que reescreve, como também colocando elementos da vida atual, tá? Então veja uma peça dessa tão antiga, de 431 anos antes de Cristo, e ela ainda hoje, nos tempos atuais, essa história ela é encenada, ela é trabalhada e ela é conhecida. Vamos agora ver os autores teatrais. Um dos principais gregos a se dedicar à criação de peças teatrais foi Ésquilo, considerado o pai da tragédia. Acredita-se que Ésquilo tenha escrito cerca de 90 tragédias ao longo de sua vida. Outros autores de tragédias de destaque na Grécia foram Sófocles e Eurípides, que, como vimos nas páginas anteriores, é o autor de Medeia. Entre os autores de comédias, podemos destacar Aristófanes e Minandro. Os autores de peças de teatro chamamos de dramaturgos. São eles que escrevem o texto para ser encenado. Um dos dramaturgos mais renomados da história do teatro
foi William Shakespeare, como vimos anteriormente. Shakespeare, ele escreveu Romeu e Julieta, uma das peças de teatro mais conhecidas em todo o mundo. A história do teatro no Brasil conta com vários dramaturgos de grande destaque, como, por exemplo, Oswald de Andrade, que nós falamos, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, Leila Assunção, José Celso Martinez Correia, Maria Clara Machado, Cíntia Alves e Grace Passou. Então, a gente pôde conhecer, tá, né, nesse tópico muitas coisas importantes a respeito do teatro. E agora nós vamos ver um resumo sobre o teatro grego. Vamos ver agora um resumo, como eu falei, do teatro grego. Cerca de 2.500 anos atrás, o teatro era uma das mais importantes formas de expressão dos gregos. Ele nasceu das comemorações em homenagem a Dionísio, deus das festas e do vinho. As encenações eram divididas em dois gêneros principais, a comédia e a tragédia. As comédias, que se baseavam em episódios cotidianos das poleis gregas, abordavam conflitos familiares, satirizavam homens públicos e ridicularizavam os vícios humanos. Os principais autores de comédias na Grécia foram Aristófanes e Menandro. Já as tragédias contavam mitos protagonizados por deuses, heróis e personagens de elevada condição social, como os reis. Sua função era despertar compaixão e pavor nos espectadores, para purificá-los. Os três grandes poetas trágicos foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Nas peças, os atores e o coro usavam grandes máscaras. Elas permitiam que os personagens fossem facilmente identificados, mesmo dos lugares mais distantes do palco. A arquitetura dos teatros também contribuía para que as pessoas sentadas nas fileiras mais altas das arquibancadas pudessem ver e ouvir o espetáculo. Os teatros eram construídos em um formato um pouco maior do que um semicírculo e podiam receber até 20.000 pessoas. Os atores trocavam de roupa e de máscaras atrás da esquene, uma estrutura que servia como cenário no fundo do proscênio. Feito de pedra ou de madeira, o proscênio era o palco no qual os atores se apresentavam. As grandes máscaras e os sapatos de cortiça com sola alta, chamados coturnos, faziam os atores parecerem maiores. As mulheres eram proibidas de atuar. Por isso, os homens representavam os papéis delas, utilizando máscaras e túnicas femininas. O coro entrava pelas laterais e se apresentava em uma área circular chamada orquestra. As arquibancadas tinham uma forma de leque e eram chamadas teatron, que em grego significa lugar onde se vai para ver. Então, finalizando, nós temos uma atividade, um trabalho em andamento. Então, lembram da máscara que ficou combinado para vocês iniciarem o projeto para as próximas aulas? Então, eu falei que ainda ia marcar o dia da entrega dessa máscara. Então, não será ainda na próxima semana. Será na semana seguinte, tá? Então, eu ainda vou marcar para que vocês entreguem. É um trabalho que demanda tempo e lembra que como é para nota, ela tem que ficar boa. Então, nessas páginas 108 e 109, elas dão a diretriz de como essa máscara deve ser feita, o material que vocês podem usar para confeccionar essas máscaras. Então, vocês vão continuar aí observando. Quem começou a construir, a fazer a sua máscara, pode usar o processo que está sendo mostrado aí, pode usar até algum elemento diferente, fica a critério de vocês. Mas na próxima semana que eu marco o dia certinho, ainda não será para a próxima semana, ainda tem um tempo para fazer. Além dessa atividade, nós temos mais uma, que é a atividade de hoje. Página 111, para responder aqui, ó, onde está o cursor, tá? De acordo com
conhecimento sobre as crenças gregas. Temos também a página 112, onde você vai dizer qual é a principal diferença entre os palcos do teatro tradicionais e os mostrados no objeto digital que nós vimos agora no vídeo. Qual a diferença entre os palcos de teatro atuais, tá? Os tradicionais e o teatro grego. Você vai aqui mostrar uma diferença que você achou relevante ou importante, seja o formato, seja em relação ao figurino, mas é basicamente em relação ao formato, tá? Que eles são bem característicos. Vamos ao próximo. E nós, então, finalizamos com essas atividades que estão em andamento, tá? Então, respondam as atividades, leiam novamente, se for necessário, revejam o vídeo, para que a gente possa ter o entendimento da importância que o teatro grego, do início desse teatro na Grécia Antiga, trouxe para nós de benefício hoje. Então, a gente finaliza mais uma aula de arte e eu espero vocês na próxima aula, tá? No fórum eu vou marcar o dia certinho para entregar a atividade da máscara, tá? Lembra que essa máscara é avaliativa. Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.